Olá, boa tarde. Vamos falar sobre a procrastinação para que você libere o seu potencial. Vamos lá, boa tarde. Quem for entrando, por favor, me diz se o som tá ok, se vocês estão me ouvindo bem. Hoje vai ser mais uma live para que a gente expanda a consciência, entenda o porquê aí você procrastina, para que você possa aí liberar todo o seu potencial. Me conte, você sente aí que a sua vida está travada, que falta força, falta objetivo? Me conte como está aí na sua vida, como está o seu potencial. Oi, Fê, boa tarde, tudo bem? Me digam se o som tá ok, por favor. Me conte, pra gente começar a entender essa procrastinação. Saudades também. Depois eu vou falar com você, viu? Pra saber como é que você tá, como é que tá aí os atendimentos. Tô precisando, viu? Fazer umas coisas. Mas depois eu te chamo. Bom. Ai, que bom. Que bom que tá bom o som. Eu tenho uma live que eu já fiz há um tempo atrás. Boa tarde, Camila, que fala sobre a procrastinação, mas hoje a gente vai olhar para um outro aspecto dessa procrastinação, de onde que ela vem. Então me conte aí, você sente que você procrastina, que você tem aí algo, mas às vezes parece que falta força? Se sim, me conte se é em uma área ou em várias áreas, como é que tá aí o seu olhar? Essa live foi escolhida por vocês lá, né? Eu dei 3 opções e a mais votada foi essa, sobre a procrastinação e olhar para esse potencial que às vezes você tem aí e que você muitas vezes quer, mas falta força, se sente travada. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui, eu sei que quando, né, eu já me senti assim também no passado, quando você tá travada, quando você não consegue, isso não é preguiça. Então não veja como, não se cobre, sabe? Olha como eu sou preguiçosa, como eu sou incapaz, como eu sou fraca. Isso tem uma origem muito mais profunda. Então não é porque, assim como se você vê alguém, aquela pessoa não faz porque é preguiçosa, enfim, não enxergue assim, tá? Tem questões muito mais profundas do que isso, que faz com que a gente entre nesse lugar de realmente se sentir travada, como se realmente faltasse força. Então, hoje, esse olhar de procrastinação que a gente vai ver, vamos olhar para o masculino. Porque a energia masculina é exatamente essa energia de foco, é a energia de força, é a energia do objetivo, de olhar lá na frente. Então, todas nós temos as duas energias, a masculina e a feminina. Nós trazemos esse masculino que vem do nosso pai, que é para onde a gente vai olhar, e a gente traz a energia feminina, que é da nossa mãe, mas que vem lá de toda a ancestralidade. E por isso, e aqui, né, não é achando assim, é algo machista ou feminista, nada nesse sentido. É de que realmente a gente tem essas duas energias, essas duas forças dentro da gente, e é importante que essas duas estejam bem, né, estejam
plenas dentro da gente para que a gente possa realizar. Por quê? O feminino, vou falar aqui bem resumidinho do feminino, o feminino ele serve, né? Então é ele que vai entregar. E ele é também o que recebe do outro. Então, por exemplo, dentro de um trabalho, a gente serve com o que a gente tem e a gente recebe, seja por dinheiro, principalmente na parte profissional, é o dinheiro que a gente recebe do outro. Das vezes que procrastinei foi por medo do enfrentamento, de ter que lidar com a mudança, medo do novo. Então você vai ver, Fê, que tem muito a ver com essa questão do masculino, porque o masculino, ele tem essa força de se colocar. Então eu me coloco no mundo e eu tenho um objetivo. Então quando isso tá bem, você consegue se firmar mais. Porque assim, medo é normal, é natural, né? O medo é uma proteção do nosso ego. Então a nossa mente, o nosso ego, ele quer a nossa sobrevivência. Então tudo que eu vou fazer novo, que saia disso, o meu ego vai me dizer, não vai, perigoso, fica aqui onde você tá, que é seguro. Então é uma sobrevivência. Então é normal quando é o novo? É normal sentir medo? Sim, é normal, mas a gente enfrenta e quando você tá com essa força, né? Quando você tá forte, você fala, tudo bem, eu tô com medo, mas eu vou mesmo com o medo, porque eu tô plena em mim, entendeu? Então, voltando lá, né? Eu sempre gosto de dar esses exemplos para entenderem que, mesmo que a sociedade ela tenha evoluído e que bom, né? Hoje existe essa igualdade política, ainda tá, né, caminhando, mas enfim, hoje é mais igualitária a sociedade. Os nossos cérebros, os hormônios, tudo isso tem um impacto e tá tudo bem com isso. Então pensa que lá atrás, né, lá no começo dos tempos, no tempo ali das cavernas, era o homem quem saía para prover, né, para buscar o alimento, saía para caçar. Então, o masculino, ele é focado e ele tem um objetivo. Então, o meu objetivo qual que é? Meu objetivo é caçar. Eu preciso levar um alimento para casa, para minha família. Então, ele tem foco, ele tem força, ele sabe aonde ele quer chegar e ele caminha até lá. E todos nós temos isso dentro da gente. Se a gente tá bem com o nosso masculino, a gente consegue olhar para esse objetivo e falar, ok, eu tenho esse objetivo aqui e eu vou caminhar para chegar lá naquele objetivo. O que acontece é que muitas de nós temos as questões com esse masculino. Temos a questão com o pai, temos as questões com o masculino. Por quê? Porque lá atrás, nesse passado, houve muita dor, né? Muitas das nossas ancestrais sofreram muito. E aí a gente vem carregando e muitas vezes excluindo. Os homens são os mais excluídos do sistema, são os homens. Por conta das dores, das suas questões. E a gente não enxerga que dentro deles também houve muitas dores, eles também carregam as suas questões. Muitos desses homens foram para a guerra, viveram coisas que a gente não é nem capaz de imaginar. Fecharam o coração muitas vezes, sentiram medo de perder pessoas, viram a morte. Isso é um homem. Só que dentro desse homem existe um pai, existe um avô, existe uma pessoa que deu a vida, mesmo dentro dessa situação toda, deu a vida. E se existe qualquer dor, qualquer exclusão, qualquer julgamento, ou o contrário, por exemplo, homens que foram para a guerra e depois passaram a beber muito, as mulheres olhando para esse homem achando ele um fraco, e tudo isso vai fazendo com que você se desconecte desse masculino, desse pai. E se você está excluindo uma parte, pensando que 50% de você veio dessa pessoa. E é essa parte que faz com que você tenha força
que você tenha foco, que você enxergue o seu objetivo, que você saiba colocar um limite quando é preciso. Se você está desconectada, como é que você vai? É como se você tivesse só pela metade. Então, muitas vezes você vai fazer o quê? Vai servir, mas não vai conseguir ter um objetivo. Vai ficar cansada, vai fazer demais, vai ficar exausta e não vai conseguir chegar no objetivo. Por quê? Falta foco, falta olhar lá na frente. Precisa caminhar? Sim, que é o feminino, que é o que eu falei. É o servir, é esse cuidado, mas você precisa saber aonde você quer chegar. E para isso, para saber onde você quer chegar, você precisa estar com esse masculino forte dentro de você. E se você achar que o seu pai é um fraco, você não vai ter a força. Vai faltar essa força dentro de você. Como eu falei, muitas de nós, não, às vezes não diretamente, mas, por exemplo, essas ancestrais que tiveram questões no casamento ou questões com o próprio pai, né, tiveram muitas dores. Automaticamente, por conta da dor, elas vão acabar excluindo esses homens. E quando a gente nasce no âmbito do feminino, todos nós nascemos de uma mulher. Então, a primeira pessoa que a gente conhece é a mãe, que é esse dentro. A gente morou dentro da mãe, a gente nasce, a gente tem essa simbiose, né, que é importante para a sobrevivência com a mãe. A mãe é o nosso tudo. E é a mãe que autoriza essa filha, esse filho a ir para o pai, que é o mundo. Consegue entender, então, que a mãe é esse dentro, é essa conexão, é esse acolhimento. E quando a mãe deixa que essa filha vá para o pai é esse mundo, é esse externo. Eu vou ensinar, tá, Fê? Como é que corrige não, né? Como é que a gente olha para isso, para que a gente sinta essa força. Fica aqui que eu vou falar já para vocês a solução para cada situação aqui que eu vou trazer mais profundamente. Então, esse pai, esse mundo. Vocês já viram, e tem muitas mulheres que julgam os homens quando eles fazem isso, mas vocês já viram que a forma que a mãe olha para uma criança é diferente da forma que o pai olha? A mãe é aquela que vai lá, que vai proteger, que não vai deixar ir, que vai cuidar. E o pai é aquele que vai, sabe, joga o filho pra cima, deixa cair. A mãe olha e fala, olha ali, né? A mãe, muitas vezes esse feminino, ela quer que o pai, que o masculino, cuide como ela cuida. Mas é importante, então, se você tem filhos, deixa o pai ser pai, deixa o pai ser o masculino, deixa o pai jogar essa criança no mundo, é importante. Ela não precisa de dois femininos, ela precisa exatamente disso, do feminino e do masculino. Você pode ser quem você é, você pode ser esse materno, esse acolhimento, mas deixe que esse homem exerça o masculino para que essa criança vá, que ela cresça, sabe? Isso é deixar esse homem existir, isso é deixar o filho ir para o pai também. Minha mãe me conta isso, que quando, olha isso, né? Quando eu era pequena, imagina, eu era a primeira filha, tava aprendendo a andar, a minha mãe passava uma faixa assim no meu joelho, porque se eu caísse eu não ia me machucar. Olha o cuidado, né, de um feminino, de ela vai cair. E o meu pai uma vez me jogou assim pra cima e eu bati a cabeça no teto. Então entenda que é diferente. A minha mãe, ela me protegia, ela queria ali que eu não caísse e me machucasse. E já o meu pai, ele era um masculino, então vai andar de bicicleta, vai pra cima, com cuidado, claro, né? Mas eu só tô exemplificando aqui pra vocês entenderem que as duas coisas precisam existir.
E nós, como mulheres, precisamos dar lugar para esse homem, entender que é o pai certo. Se você tiver filho, esse é o pai certo, é o pai que você escolheu e é o pai certo. Deixa ele ser pai. Não queira que ele seja uma mãe, ele é pai. Então deixe. Assim como, no caso lá, se é o seu pai, esse é o pai certo para você. Se o homem tem suas dores, se o homem tem suas questões, é o homem, não o pai. O pai é quem deu a vida. Você já pensou assim, no ato ali dessa concepção, a força desse homem que coloca uma semente, a força dessa semente que vai até chegar, até encontrar esse óvulo para ser fecundado? Olha a força disso. Ele vai lá. Aquela célula masculina, ela tem um foco, ela tem um objetivo e ela tem força. Ela não para ali no meio do caminho. Ela vai até ela encontrar o objetivo dela. Então, fique com essa imagem, a imagem da força da vida e não do homem comum e imperfeito. Lembrando que dentro dele, dentro desse homem, também tem uma criança ferida. E que se a gente, no tempo de hoje, ainda temos as dores, temos os nossos traumas, imagina quem lá atrás enfrentou uma guerra, vieram de outro país, muitas vezes, ficaram lá 20 dias, 30 dias dentro de um navio para dar uma vida melhor para a família. Pode ser que não tenha tido carinho físico realmente, pode ser que tenha tido muita rigidez, mas fez o que ele podia ali para a família, do jeito dele, mesmo que, não, mas meu pai nem conheci, foi embora. Te deu a vida. E você só tá aqui graças a ele. E a sua mãe, claro. Mas aqui a gente falando no masculino. Sair dessa fantasia. Mas meu pai isso, meu pai aquilo. Eu não queria que fosse assim, não queria que fosse assado. A realidade é seu pai. E você vai ficar se debatendo com a realidade até quando? Se você tem filhos, seus filhos têm uma partezinha que é o seu pai. E eles só são, assim, essas crianças, né? Essas pessoas tão queridas, tão amadas por você. Porque 25% dessas crianças, desses filhos, também são o seu pai, vieram do seu pai. Tá fazendo sentido? Me contem. Eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas situações, tá? Para o que aconteceu, como é que você tá hoje e qual que é a solução para cada um desses casos, tá bom? Então, olhando principalmente para o pai, tá bom? Oi, Rose, boa tarde. Alguma dúvida até aqui, gente? Me conte, me diz se tá fazendo sentido. Vamos então, os motivos que podem aí fazer com que o seu pai esteja excluído. E como eu falei, se o seu pai está excluído, você é como se você estivesse andando só pela metade. E andando, imagina você tentando andar com uma perna só, com um braço só. Que força que tem isso? Nenhuma. Você não vai conseguir ir longe. Então vamos lá. Primeiro motivo de exclusão. A mãe que está magoada com o pai. Então pode ser que tenha tido traições, que tenham tido abandono ou separação difícil. A filha, no caso você, toma as dores dessa mãe e também rejeita o seu pai.
eu separei uma frase, tá? Para cada caso. Então, vai vendo qual que é o seu caso aí, o que aconteceu na sua história, anote e aí você pode ir fazendo esse exercício. Então, se o seu caso é esse, você tomou as dores da sua mãe. Olha, teve uma época que eu já contei aqui, né, em outra live. Meu pai faleceu, eu era bem novinha, né, eu tinha 14 anos, e meu pai tinha questões com álcool, enfim, existiam muitas brigas ali entre ele e a minha mãe. Quando ele bebia, ele ficava, né, muito agressivo, mas comigo, né, no caso comigo e com a minha irmã, ele era muito tranquilo, ele era um ótimo pai, não faltava nada, não era agressivo com a gente, nem nada disso. E a minha fala, até um tempo atrás, a fala era o seguinte: como pai ele era ótimo, mas com a minha mãe, não. Então o que eu fazia? Eu olhava para ele com as dores da minha mãe. Eu não tinha que dizer, olha, ele era um bom pai, mas ele era um péssimo marido. Não é sobre mim isso, é a história dela. Eles escolheram essa história. Dentro das dores, enfim, eles se atraíram. Então, para onde eu tinha que olhar? Só pro pai. Ele é o meu pai, e como pai, ele foi um ótimo pai. Ponto. E é isso que eu vou dizer aqui para vocês. Quando você nasceu, seu pai e a sua mãe já tinham escolha. Ah, não tinha? Tinha. Sempre tem uma escolha. Então, deixe a dor da sua mãe, se ela tem a dor dela em relação ao marido dela, ao homem dela. Isso não é sobre você. Olhe para sua mãe e diga assim: pai e mãe, vocês têm a história de vocês. Eu sou só a filha. E honro vocês como meus pais. Então essa história é para quem tomou para si as dores da mãe e por isso rejeita o pai. Às vezes o pai nem fez nada para ela diretamente, que é o que eu falei sobre a minha história. Mas por amor, por lealdade à minha mãe, eu tomo partido dela e eu nego o meu pai. Segundo, o pai que foi ausente ou o pai que foi embora. Então, o pai que pode ser o pai que realmente não ficou, pode ser o pai que às vezes trabalhava muito. Às vezes eu recebo muitas histórias de clientes que o pai às vezes era caminhoneiro, né? E às vezes ficava viajando muito tempo. Então, pode ser pais ausentes de fato ou pais que não estavam ali disponíveis tanto fisicamente como emocionalmente. Então, como que essa adulta, né, ela chega na vida? Ela se sente sozinha também, ela acha que ela tem que lidar com tudo, falta esse suporte, ela se sente insegura, porque ela sente que faltou esse masculino, então ela tem dificuldade com isso. E nesse caso, né, o que a gente tem que olhar? Primeiro, que o pai deu o mais importante, que foi a vida. E que mesmo que externamente ele não estava presente, ele está presente em quem você é. Ele te deu a vida. Então, agradecer pela vida. A frase para você é a seguinte: pai, eu tomo a vida que veio de você do jeito que foi. Pai, eu tomo a vida que veio de você do jeito que foi. Isso é sair da fantasia e entrar na realidade. Foi assim, é assim. E quando você toma esse pai dentro, entendendo que você recebeu o mais importante, você se sente mais segura para ir, porque você está completa agora. Não falta, você está cheia. Você está cheia de vida, porque você recebe dele o mais importante, a vida que ele te deu. Tá fazendo sentido, gente? Me conte. Terceiro,
o pai violento, ou o pai agressivo, o pai autoritário. Então, pais que eram críticos, que eram muito rudes, muito rígidos. O que acontece nesse caso? A mulher pode rejeitar esse masculino, porque e dificuldade de se posicionar. Por quê? Porque ela associa agressividade, violência, ela associa tudo isso com dor. E a agressividade é diferente de violência. Às vezes, pra gente se colocar, né, ter essa agressividade de ir, não tem nada de errado. Mas como essa mulher, ela associou isso com dor, ela tem muita dificuldade de se colocar. Então, muitas vezes se torna a boazinha, a que tem medo de tudo. Então, ela não se coloca na vida, tá? E lembrando que, mais uma vez, separar as duas coisas. O que o homem é e o que o pai é. E o pai é quem deu a vida. E que você pode usar isso que ele tinha ao seu favor. Então, se o meu pai, ele trazia isso muito forte, porque dentro disso é uma pessoa que se coloca. Você pode usar isso de uma forma positiva na sua vida, para se colocar também no mundo. E a frase é: Pai, eu vejo a sua dor e escolho seguir sem repetir esse padrão. Pai, eu vejo a sua dor. Ninguém é violento porque quer. Muito, muito provavelmente alguém lá atrás também foi assim. E essa pessoa, por não saber lidar com a dor que ele está carregando, projeta isso na família, nos filhos, na esposa. Mas que isso já passou. Agora você pode fazer diferente e usar essa força de vida para se colocar. Vamos lá, faltam mais 2, hein? Mãe que assumiu o papel do pai. Então, uma mãe que foi muito forte, uma mãe que foi muito independente, às vezes enxergando o homem, o marido, às vezes ficou ali mesmo a pessoa, mas o homem é um homem fraco, ela enxerga ele assim, então ela faz tudo, ela não dá espaço para esse homem ser homem dentro da relação. E qual que é a consequência? A mulher que enxerga o pai também como fraco, então ela se acha muito forte. Ela vai, ela faz tudo, ela dá conta e, obviamente, ela fica sobrecarregada. Nessa situação, não tem espaço para esse masculino, não tem espaço para um homem. É ela que faz tudo. Se ela é casada, ela fala que reclama do marido, que o marido não faz nada, que o marido é folgado, mas ela mesma não dá espaço, porque lá na família de origem era igual. Essa mãe tomou esse lugar do pai e tá lá fazendo tudo. Ixi, peraí, deixa eu ver aqui que meu celular aqui tá acabando a bateria. Então, se permitir receber ajuda. E a frase é assim: eu não preciso fazer tudo sozinha. Eu posso confiar. É importante se permitir confiar no seu marido, confiar nos homens, confiar nas outras pessoas, entender que tudo bem, na época ali a sua mãe foi o que era possível para a época dela, para o que existia ali na história dela, mas que agora você pode confiar nos homens, que os homens têm a força deles e que você não precisa fazer tudo sozinha. Último, exclusões. Então, as exclusões não só do pai, mas dos homens. Então, homens que foram excluídos por serem, por traições, por crimes, por abusos, por falências. Então, todos esses homens que foram excluídos aí do sistema. Então, essa mulher, ela vai ter a dificuldade de ir, de realizar, como eu falei, porque falta essa força. Se eu tô vivendo
e tiro partes minhas aí, partes da minha história, partes da história da minha família, eu vou ter muita dificuldade de realizar. Eu vou ficar rodando perdida e não vou conseguir olhar para esse foco que eu tenho, olhar para esse objetivo que eu tenho. Então, no seu coração, faça esse exercício de olhar como é que foi essa história. Existem homens ali que foram excluídos dentro desses motivos que eu trouxe. Como é que foi lá para minha mãe? Como é que foi lá para minha avó? Como é que elas olhavam para esses homens e dando lugar para esses homens do sistema? E a frase é: eu vejo todos vocês. Eu vejo todos os homens e dou um lugar a cada um. Por quê? Porque, como eu falei, né, na outra live que a gente fez, o pertencimento ele não é condicional. Não é, então porque você faliu, então tá bom, você não faz mais parte. Não é assim que funciona. Todos fazem parte, independente das suas escolhas. Isso não condiciona. Fazem parte porque deram a vida, mesmo que o homem tenha todos os defeitos que ele possa ter. A vida ele deu e você só tá aqui por conta desses homens. Então dê lugar a cada um no seu coração. Eu vou ler agora um texto que Bert Hellinger, uma carta, né, que Bert fez para o pai dele, para vocês verem que ali ele também tinha as dores dele com o pai, na época dele, né? Então imagina as coisas que ele viveu, o pai também batia e ele fez essa carta assim para se reconciliar com o pai dele. Então prestem bastante atenção, levem isso no coração, independente da história que vocês têm aí com o pai de vocês, ouçam com a alma, tá? Ouçam com o coração. Ele diz assim: querido papai, por muito tempo eu não soube o que me faltava mais intimamente. Por muito tempo, querido papai, você foi expulso do meu coração. Por muito tempo, você foi um companheiro de caminho para quem eu não olhava, porque fixava meu olhar em algo maior, como me imaginava. De repente, você voltou a mim como de muito longe, porque minha mulher, Sophie, o invocou. Ela viu você e você me falou por meio dela. Quando penso o quanto me coloquei muitas vezes acima de você, quanto medo também eu tinha de você, porque muitas vezes você me batia e me causava dores, e quão longe eu expulsei do meu coração e tive de expulsá-lo, porque minha mãe se colocava entre nós. Somente agora percebo como fiquei vazio e solitário e como que separado da vida plena. Porém agora você voltou, como de muito longe, para a minha vida, de modo amoroso e com distanciamento, sem interferir em minha vida. Agora começo a entender que foi por você que, dia a dia, nossa sobrevivência era assegurada, sem que percebêssemos em nosso íntimo quanto amor você derramava sobre nós. Sempre igual, sempre visando o nosso bem-estar. E não obstante, como que excluído de nossos corações. Algumas vezes lhe dissemos como você foi um pai fantástico para nós. Você foi cercado de solidão e, não obstante, permaneceu solícito e amoroso a serviço de nossa vida e de nosso futuro. Nós tomávamos isso como algo natural, sem jamais honrar o que isso exigia de você. Agora me vêm lágrimas, querido papai. Eu me inclino diante de sua grandeza e tomo você em meu coração. Tanto tempo você esteve como que excluído do meu coração. Tão vazio ele estava sem você. Também agora você permanece amigavelmente a uma certa distância de mim, sem esperar de mim algo que tire algo de sua grandeza e dignidade. Você permanece o grande como meu pai, e tomo você e tudo que recebi de você como seu filho querido. Querido papai, seu Tony. Assim eu era chamado em casa. Bert Hellinger. Vocês viram que lindo é esse olhar que ele traz de voltar para o pai. E duas coisas aqui importantes que eu quero falar para vocês. Uma é,
você vê que ele fala, né, que a mãe se coloca. Então, é um dos motivos que eu falei aqui. Às vezes, uma dor da mãe, né, uma proteção, enfim, essa mãe impede esse filho, claro, isso tudo é inconsciente, né, impede esse filho de ir até o pai. Esse filho fica sendo leal à mãe, à dor da mãe, e não vai para o pai. E a outra é o que ele fala, que às vezes, muitas vezes a gente acha natural e não consegue enxergar o sacrifício que esse pai fez, às vezes de trabalho, de sair cedo, de prover tudo que aquela família precisa para que, pensando no futuro. E então o que ele fala aqui, né, o que ele vê, como a gente acha, o natural é um sacrifício também. Então honre isso e honre a vida que você recebeu desse pai. Tá bom, Camila? Então, essas frases, anote, como eu falei, anote essas frases para você, de acordo com o que você sente. Olha, essa faz mais sentido, essa tem mais a ver com a minha história. Vai fazendo esses movimentos, vai entendendo a sua história, vai olhando para esse masculino da sua família. Olha, eu acho que é muito comum, que eu vejo muitas nas sessões, o quanto os homens realmente eles estão excluídos do sistema, o quanto as mulheres, por conta das dores que elas carregam, foram excluindo esses homens, e o quanto isso causa dor, tanto nos homens, né, que hoje você vê essa violência, coisas que eles carregam, dessas dores também. Então nós, como a frase, eu até coloquei essa frase no Dia das Mulheres, a paz começa no coração das mulheres. Então honre, dê lugar para esses homens, dê lugar, enxergue a força. Eles também querem ser vistos, assim como nós queremos ser vistas, eles também querem e precisam ser vistos. Então essa é a primeira, refletir como é que está a sua relação com os homens, como é que está a relação com o seu pai, mesmo que ele não seja vivo, mesmo que você não tenha contato, como é que tá no seu coração essa relação? Será que você foi lá, tomou dores da sua mãe? Será que você é forte como ela? Será que você está sendo leal e excluindo? Tudo isso vai te ajudar a ter olhar mais para esse foco, para esse objetivo, para a força de ir para a vida. Segunda coisa aqui que eu quero falar para você, vai ter essa parte, e aí tem o que é o prático. Então, se colocar na vida realmente, escreva seus objetivos. Eu ainda não sei. Para hoje, qual que é o seu objetivo? Para amanhã, para daqui uma semana, para daqui um mês, para daqui um ano. Coloque isso, vai pensando nisso. Onde eu quero chegar? Qual que é o meu desejo real? Então tem a parte sistêmica, obviamente, mas tem a parte prática. É fácil? Nem sempre é. Você tem que levantar, você tem que trabalhar. Por exemplo, eu quero treinar, quero fazer academia. Talvez você vai precisar acordar mais cedo. Talvez você tenha que abrir mão de outra coisa. Então não espere ser fácil. Deixe e coloque os objetivos na sua vida. E rotina, que foi isso, rotina. Tenha rotina. Rotina é muito importante, porque isso, eu tava lendo vendo um vídeo ontem sobre isso, que fala isso. A vida, naturalmente, ela é um caos. As coisas acontecem, a vida tá acontecendo, a vida tá em movimento. Então, a rotina, ela traz essa paz que você precisa. Então, tenha rotina. Faça uma lista dos seus desejos, dos seus objetivos, saia do mundo da ideia, do mundo da fantasia, do que você quer e coloque em prática. Começa com o pequeno. Eu quero treinar todo dia. Mas eu só posso 2 vezes por semana. 10 minutos de caminhada. Faça isso. Implemente. Isso já vai te dando mais força para você fazer as coisas maiores. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar aqui para vocês. Mas eu acho que é isso. E outra coisa que você pode fazer, que vai te ajudar muito,
Constelação, né, que é a parte sistêmica, que é olhar, quer enxergar, quer trazer para a consciência o que está acontecendo aí nessa relação, o que está acontecendo que você vem procrastinando, como é que você olha para o seu pai, para onde o seu pai olha, qual que é a história dessa família. E a outra coisa é o workshop, que tá, né, com as inscrições abertas. Nós teremos 3 encontros para olhar para isso. Então, um vai ser totalmente focado na mãe, o outro será totalmente focado no pai e o terceiro será focado na criança interior. Esse é o pilar para um novo olhar para a vida, um novo olhar para os seus objetivos. Quando a gente olha para essas histórias, quando a gente entende mais força a gente tem. Então ele será feito, né? Por isso que eu fiz separado pra gente de 15 em 15 dias, para você ter tempo para processar. Então será dividido em 3 encontros a cada 15 dias. O valor é de R$ 147, bem mais barato do que uma sessão de constelação, totalmente prático. Então vão ser exercícios mesmo. Eu gosto muito da teoria, a teoria é importante para que a gente entenda, mas na prática a gente sente, a gente vai conseguir acessar isso como no campo, né? Então você vai conseguir acessar essas questões, essas dores. Então eu mesma já fiz muitos desses exercícios, muitos desses workshops que me ajudaram assim muito a transformar a minha vida. Então se você quer, as inscrições estão abertas até sexta-feira, porque na próxima quarta a gente já começa, cada um vai ter em média duração de 2 horas, vai ser ao vivo, você vai poder tirar suas dúvidas. Então, estou te esperando lá. Se você quer, me manda uma mensagem aqui, Camila, eu quero, que eu já te passo todas as informações para que você possa ir curar, parar de procrastinar, olhar para sua vida, olhar para o seu futuro e ver tudo isso de uma nova forma. Tá bom? Então, estou te esperando lá. Manda uma mensagem para mim dizendo que você tem interesse, que eu já te passo tudo, ok? Estou esperando. Um beijo e até!